Eu sou grata. Beleza. Irmão, semana passada, vou fazer uma recapitulação do que a gente já estudou até agora, certo? Eu vou relembrar tudo e um pouco do que a gente viu semana passada, ok? Primeiro de tudo, o que a gente tem ali, né? A gente viu até o capítulo 3, basicamente, que Deus ele é a alegria que redime a nossa vaidade e nos capacita para vivermos com Ele por toda a eternidade. O dilema de Eclesiastes, o dilema do pregador de Eclesiastes, é uma vontade que existe nele que nada satisfaz. E aí ele fica aborrecido com a vida. E ele tenta várias coisas, nenhuma dessas coisas vale a pena. Nada realmente satisfaz o pregador. A única coisa que satisfaz a sua vontade é Deus. Essa é a conclusão que ele chega. E é isso que ele descobre. Porém, a gente vai ver que, apesar de já ter encontrado a satisfação, a alegria, o pregador continua incomodado. Ele continua constatando algumas coisas na vida e essas coisas o incomodam. E a gente vê, e ele vai falar sobre a morte, vai falar sobre como o ser humano é como um animal, porque ele morre da mesma forma. Como a maldade do homem, na verdade, é uma forma de juízo de Deus. E como ele tem esperança de que Deus vai aplicar os seus juízos no final. Como Deus vai aplicar o seu juízo no fim dos tempos. Não vai deixar nada passar em vão. E aí a gente concluiu semana passada que a morte certa torna a vida temporária. Mas não devemos ser mórbidos. Pelo contrário, a gente deve viver sob o sol, devemos viver sob o sol, contemplando a eternidade que está para além do sol, além do que os nossos olhos podem ver. Então a gente vive nessa terra de coisas sensíveis, na terra da razão, mas com a nossa fé. É a nossa fé que faz a gente enxergar um Deus em cada uma das coisas que a gente vive. Porque só pela razão, só pelos nossos esforços, a gente não encontra Deus. Mas pela fé, a gente alcança o pleno conhecimento de Deus. Em cada uma das coisas, a gente pode ter a alegria de viver. E aí, irmãos, a partir do capítulo 4, o que vai acontecer é que o pregador ele vai perder um pouco a continuidade. O pregador, a partir do capítulo 4, vai trazer alguns pontos que parecem um pouco perdidos. Não é tão linear quanto foi do capítulo 1 até o capítulo 3. Então, às vezes, na nossa leitura de Eclesiastes, fica um pouco confuso. Porque até o final do capítulo 3, Eclesiastes foi bem conciso, bem fechadinho, fazia bastante sentido. Desde o pregador tendo a noção de que ele tem alguma vontade que não satisfaz, até o final do capítulo 3, até o capítulo 3, em que ele encontra Deus como satisfação da vontade e a providência divina como esperança dele. Mas no capítulo 4 e em diante, ele vai pegar essa verdade que ele encontrou, que é a certeza de que Deus é a satisfação da vaidade e é o motivo de sua alegria. Ele pega essa verdade e também pega a verdade de que a morte é a maior inimiga do homem e é responsável por impedir o ser humano de se satisfazer com suas próprias forças. Ele vai constatar essas duas coisas, a morte e a alegria em Deus. Vai continuar fazendo algumas análises, certo? E, irmãos, o capítulo 4 vai ser marcado basicamente pela seguinte questão. Carlos, pode passar? Irmãos, o capítulo 4 vai falar sobre as tribulações da vida. E eu quero tentar juntar e quero que os irmãos enxerguem esse capítulo 4 como sendo o pregador constatando que a vida é uma tempestade. A vida é uma tempestade. E até o versículo que a gente vai estudar hoje, que é o versículo 8, o pregador vai analisar que existe uma angústia, existe uma tribulação, um sofrimento. E nessa tempestade a gente vai ter sofrimento. É isso que a gente vai ver hoje. Claro que, como sempre, eu vou trazer para os irmãos a continuação de outros versículos, para a gente entender que não se trata só sobre isso.
Semana que vem, a gente vai poder ver, ou se não é semana que vem, no próximo ponto nosso, a gente vai poder ver que, apesar de existir a angústia no meio da tempestade, existe o sossego, existe a calmaria, existe uma forma da gente se contentar. Então eu vou fazer sempre esse contraste, para a gente poder caminhar no nosso estudo de Eclesiastes. Então, irmãos, peço para que os irmãos abram Eclesiastes 4, versículo 1 a 8, para que a gente possa fazer essa leitura juntos e continuar no nosso texto. Amém? Vou pedir para os irmãos ficarem de pé, para a gente fazer a leitura do texto, simplesmente porque eu quero a atenção de vocês na leitura, nada em especial. Ok? Vamos lá, Eclesiastes 4, versículo 1 a 8. Vou fazer a leitura aqui na minha versão. Vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Por isso, considero mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais feliz do que uns e outros é aquele que ainda não nasceu, não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que toda fadiga e toda habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isto é vaidade, e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmãos, mas que não cessa de trabalhar, cujos olhos não se fartam de riquezas. E ele não pergunta: para que estou trabalhando, se não aproveito as coisas boas da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, abençoe essa palavra, abençoe essa pregação, Senhor Deus, e que a tua verdade seja proclamada apesar de mim e através de mim. Que agora seja a tua verdade, não as minhas palavras. Que agora realmente aquilo que o Senhor tem a nos dizer toque os nossos corações e transforme nossas vidas, e nos capacite a sermos cristãos mais dedicados e mais alegres. Por isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, podem se sentar. Vamos lá, é um dos textos que fazem Eclesiastes não ser muito pregado. É um dos textos que costumam deixar pregadores aí um pouco receosos, e com razão. Não são palavras agradáveis. Não são palavras agradáveis. Aqui o pregador vai trazer uma das temáticas mais pesadas do texto, que é o fato dele constatar que são mais felizes os que nem nasceram, são mais felizes os que já morreram. Vou explicar isso direitinho. Vem comigo que aí a gente vai se aprofundar em Eclesiastes. Carol, pode passar para a gente? Irmãos, o que eu quero dizer para vocês hoje é o seguinte: mesmo com fé, a realidade da vida é dura, mas notar o quão grande é essa tempestade nos leva a entender quão poderoso é aquele que só com a sua voz já é capaz de acalmá-la. Isso que eu consigo entender com esse texto, é isso que eu quero passar para os irmãos. Carol, pode passar. Irmãos, primeira coisa, tem três constatações do pregador aqui no capítulo 4, no versículo 1 a 8. Três constatações. São elas: a vida é uma opressão sem conforto, a vida é um trabalho sem descanso, a vida é uma solidão sem proveito. São três declarações bem pessimistas sobre a vida. É o olhar debaixo do sol, é o olhar só com a razão, é o olhar só para a tempestade. Apesar disso, no meio desse olhar, a gente vai ver que o pregador supera. Vamos lá, vamos por partes. Vamos entender esse lado ruim da vida. Vamos entender por que a vida é uma opressão sem conforto. Irmãos, venham comigo, versículo 1. O pregador começa: vi ainda. Então, na mesma sequência que ele faz, semana passada a gente viu, o pregador fica assim: vi ainda. Ele está querendo dizer algo que eu observei, é verdadeiro, aconteceu, eu experienciei, é verdade. Então ele diz: vi ainda. E quando ele diz ainda, ele está se referindo a auto-reflexão. Então essa aqui é uma estrutura que o pregador usa para falar assim: beleza, fechei o tópico do capítulo 3, abre o capítulo 4, vou falar sobre outra coisa para os irmãos. Que outra coisa é essa?
ele vai dizer, irmãos, ele vai dizer basicamente que, na realidade, não se espera que as opressões sejam suportadas em silêncio. Primeira constatação, porque quando ele fala, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, vi a violência na mão dos opressores. Quando fala vi as lágrimas, tem uma indicação muito clara de que ele via os justos realmente reclamando, e faz parte. Esse é um choro de angústia, mas não é necessariamente angústia desesperada. Eu quero dizer para os irmãos, lembra do capítulo 3, em que tinha tempo para tudo, até o tempo de chorar, até o tempo de se entristecer? Então, irmãos, não é porque a gente tem a fé e a gente enxerga Deus que tudo fica bem. Não, tem um erro muito grande na criação, tem um erro muito grande na nossa vida, tem problemas muito graves, e isso é o motivo de muitos chorarem. E a segunda coisa que ele diz nesse versículo, ele vai dizer, né, a violência na mão dos opressores, ou então, outra tradução seria, na mão dos opressores existe poder. E aí ele vai repetir, sem que ninguém os consolasse, sem que ninguém os consolasse. Ele dá uma ênfase em como os ímpios estão na posse do poder. E a gente viu semana passada, no texto do capítulo 3, que a maldade está vindo na mão dos ímpios, eles têm esse controle, eles estão realmente agindo com muita maldade, né? Isso é um motivo de desolação para o justo, porque diante disso, o justo, esses oprimidos, nada podem fazer. Por isso que ele diz, sem que ninguém os consolasse. Então, primeiro, irmãos, o pregador vai analisar que tem uma opressão em cima dos justos que não é resolvido. Não é resolvido. Não tem rei, não tem Deus, não tem o próprio Deus para salvando eles. Essa opressão. Opressão física, real. É uma verdade dura. Uma verdade dura. Calma, pode passar. Versículo 2. Versículo 2. Diante dessa verdade dura, o pregador diz uma coisa muito chocante. E aí o comentário que eu estou usando de Eclesiastes, ele diz assim, que aqui o pregador martela a lógica do ponto de vista debaixo do sol. Lembra, o ponto de vista debaixo do sol é aquilo que a gente enxerga sem a fé. É aquilo que a gente enxerga sem Deus na equação. É como se não existisse Deus. Não havendo Deus, os mortos são mais felizes. Não havendo Deus, os mortos são mais felizes. Por quê? Porque eles não estão sofrendo. Os mortos têm os prazeres? Não têm. Mas a balança é tão desbalanceada, né? Os pesos estão tão comprometidos. É tão desbalanceado o mal com o bem que se pode aproveitar, que o pregador diz, vale mais a pena a morte. Se a gente for olhar para os filósofos que consideram a vida, geralmente é isso. A vida é sofrimento. Nessa lógica ainda, o pregador vai dizer que, na verdade, não só os mortos, mas os que nem nasceram, porque quem morreu ainda teve que viver uma vida de sofrimento. Essa é a realidade que a gente tem que lembrar sem Deus. Essa é a lógica da vida sem Deus. A gente não pode se esquecer disso. Se não tiver Deus, não adianta. Não faz sentido. É puro sofrimento. Resta somente a morte. Como eu disse, mesmo a morte aliviando, a pessoa que morre ela já tem a experiência de viver o sofrimento, de ver as obras que se fazem debaixo do sol. Pode passar, Carol. Então, irmãos, primeiro, a vida é uma opressão sem conforto, ok? Depois disso, o pregador vai analisar que a vida é um trabalho sem descanso. Aliás, irmãos, antes de fazer um comentário, essa comparação com a tempestade não é à toa. Vocês vão se lembrarem da nossa pregação, número 5, nossa quinta pregação, que foi sobre Eclesiastes 2, 24 a 26. Eu trouxe a história de Jó. Jó, no meio do seu sofrimento, qual a conclusão que ele chegou?
Maldito o dia que eu nasci, porque pelo meu nascimento eu estou aqui sofrendo. É a mesma conclusão do Eclesiastes, do pregador. Então vejam, eu estou dando essa ênfase, valorizando esse texto do pregador, parece uma coisa um pouco distante da gente, porque a gente não está experienciando o sofrimento dele. Se a gente começar a tentar se colocar no lugar de Jó, sabe? Porque a gente não consegue conceber tão fácil essa noção de que melhor é morrer. Nossas vidas são boas. A gente não consegue conceber o sofrimento de Jó. Claro, todo mundo aqui tem suas lutas, mas o sofrimento de Jó, gente, foi insano. Quanto mais do que Cristo Jesus, sabe? Então, é algo a se pensar. E eu estava até vendo um vídeo do pastor Iago Martins comentando a conversão de um influencer aí, e ele comenta realmente como que a maioria das histórias de conversão são de pessoas que estavam diante da perda de tudo, ou da perda da própria vida, ou da perda da coisa que mais valorizava. Porque quando a gente está com menos, a gente realmente considera melhor. Foi quando o filho pródigo perdeu tudo que ele voltou e considerou seu pai. E é por isso que Cristo diz que é difícil dos ricos entrarem no reino dos céus, porque os pobres não têm do que se enganar. Porque a gente está falando da vaidade, irmãos. E as coisas deste mundo nos enganam. E quando a gente satisfaz a nossa vaidade, a gente se engana. A gente pensa que está tudo bem, que a gente está enchendo de coisas vazias. É por isso que o pregador só constata essas coisas da velhice. É por isso que a gente não vê jovens considerando a vida sofrimento. A gente vê os mais velhos. Por quê? Porque os mais velhos já passaram por tudo. Estão vendo a sofrência. A gente vai passar por isso no capítulo 12. Como é só na velhice. Então, percebam, é importante a gente considerar bem essas palavras do pregador. Porque é uma experiência que a gente talvez nunca vá encontrar, desse sofrimento. A gente tem que ouvir quem passou por ele, considerar as suas palavras. Ok? Feche esse parênteses, vamos continuar. Segundo, irmãos, a vida é um trabalho sem descanso. Aqui é muito interessante. O pregador vai falar sobre o trabalho mais uma vez. Ele vai dizer que toda a fadiga aqui ele vai dizer, ele diz todo o trabalho é a noção de esforço e toda destreza ou habilidade. E aí é em relação a técnicas. Então, o texto original é a ideia de realmente toda a habilidade de trabalhar mesmo. Então, as ferramentas, as técnicas, as inteligências, as engenharias, toda essa sagacidade do trabalho, tudo isso vem de uma só coisa: competição. Inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isso é vaidade e correto. Irmãos, não só a vida é sofrimento, mas quando a gente se esforça nessa vida, já não é mais para cumprir o mandamento de Deus. Deus fala para Adão: vai, domina, cria, produz. A gente não faz essas coisas para a glória de Deus, a gente não faz essas coisas pelo bem de Deus. Mas se a gente está vivendo as nossas vidas debaixo do sol, não importa quão bom seja aquela pessoa, quão boa seja aquela pessoa, o seu coração está voltado para si mesmo. O seu trabalho é para superar o outro. Não é a vaidade de novo, porque a pessoa vaidosa quer ser superior ao outro. Isso se manifesta no trabalho. Não é à toa que a gente vê na história tanta crítica às formas de trabalho, como se deu as relações sociais. Porque na queda, irmãos, com a queda tudo fica em desequilíbrio, aqui não existe mais harmonia. A relação homem e mulher entra em desequilíbrio. Deus deixa isso claro em Gênesis. E, irmãos, percebam, não é o trabalho que está causando a rivalidade. Ao contrário, é o homem que quer ser rival do outro que cria esse trabalho. Aí já não é um trabalho para glorificar, mas para superar o outro. Como o Diego coloca aqui, o esforço e o sucesso eles escondem na realidade grotesca natural. É o desejo
quer se superar, é satisfazer sua própria vontade de vaidade, sendo seu próprio Deus, querendo ficar no topo da humanidade. Carol, pode passar. Versículo 5, ele vai fazer uma oposição àquele do versículo 4. Se o homem formado no versículo 4, ele briga com o próximo para subir, o jovem, ele faz o contrário, ele fica na preguiça, ele nem trabalha. Esse é o oposto. Em algumas versões vão dizer o seguinte: a minha diz que o tolo cruza os braços, um sinal de preguiça, de que não vai fazer nada, e destrói a si mesmo. Algumas versões, é muito engraçado, dizem que ele come a própria carne. Come a própria carne. Na sua versão, Gana? Como está na sua versão? Ah, tá. Mas aqui geralmente, às vezes, quem está lendo na área, a versão de alguém que está trazendo alguma coisa diferente, a versão de vocês ali, mas eu lembro quando eu estava lendo na área, ele traz come a própria carne. Qual que é o sentido? É o sentido de autodestruição, autossabotagem. O jovem que não trabalha, ele só destrói a si mesmo, porque o ser humano foi feito para o trabalho. Quando Deus ordena, tem um motivo. Então, percebam que vai sendo construído. O trabalho agora ele é ruim, mas não trabalhar também é ruim, certo? Essa é a imagem que o pregador começa a construir. É por isso que ele vai concluir no versículo 6. Pode passar, cara? É por isso que no versículo 6 ele vai ser um pouco menos pessimista e vai tentar trazer um equilíbrio entre o excesso de trabalho e a falta dele. Tem um detalhe, irmãos. Aqui eu trouxe o comentário coloca. O versículo 6 diz assim: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho. Então, vou colocar aqui essa ideia que a gente não vai tão claro, mas um punhado é diferente de mãos cheias, pois as mãos cheias se referem a pouco, para pegar o máximo possível. Se estivesse realmente pegando o máximo, retendo o máximo. O que é isso aqui? O que é o reter o máximo? É o homem louco da parábola de Jesus. Quer mais, quer mais, quer mais. Eu vou destruir os celeiros maiores para conseguir armazenar mais. Por quê? Porque ele é exagerado, ele quer significar a sua vida pelo próprio trabalho. Mas quem não retém nada, ele se destrói a si mesmo, porque ele não produz, ele não vive, ele não faz nada. Mas o que é melhor? Melhor um punhado. Porque o punhado é a medida certa, é a medida boa. Um punhado significa que a vida estará ao seu alcance, não será um esforço impossível. Porque encher as mãos de trabalho, conseguir o que você quer, o que a sua vaidade exige, você não vai conseguir. A vida se torna uma impossibilidade. Mas um punhado é aquilo que você se esforça, você consegue no seu dia, e é aquilo que você se contenta, e é o que vale a pena. E aqui o pregador já introduz o conceito que eu já vim trabalhando com os irmãos, e ele vai dizer outras vezes também. Ele vai falar sobre moderação. Então, moderação é a resposta para lidar com a vaidade em nossos corações. Porque o homem moderado, ele se contenta com um pouco que ele tem. Ele é moderado porque ele não fala assim: se é só Deus, se é só fé, vou largar na mão. Se é só Deus, se é só fé, por que eu vou viver uma vida de sofrimento? Ele não diz isso. Ele não desiste da vida. Mas também não fala assim: não, vou trabalhar, porque tenho que glorificar Deus, não posso dormir, tenho que ralar, tenho que fazer melhor, tenho que pregar o tempo todo, tenho que trabalhar o tempo todo, tenho que dar todo o dia para a igreja. Também não é assim. Moderado. Irmãos, esse é o ponto otimista aí do segundo ponto do pregador. Calma, pode passar. Terceiro ponto, irmãos. Então, o pregador vai ver que a vida é uma opressão sem conforto. Ele vai ver que a vida também é um trabalho sem descanso. Por fim, ele vai ver que a vida é uma solidão sem proveito. Para isso, ele vai falar de um exemplo específico, um cenário de um homem sem ninguém. Sem ninguém. Quer dizer, não possui amigo, não possui parente, não possui ninguém próximo a ele. Ele está realmente sozinho.
O homem sem ninguém, a gente vê o seguinte: ele não cessa de trabalhar e ele possui riquezas aqui. O texto diz que ele possui riquezas, dando a entender que ele não tem pouco, ele tem muito. Ele tem muito, é um homem que tem muito. Mas diante desse monte que ele tem, os seus olhos não se fartam. Esse trabalho não lhe traz contentamento. Esse trabalho não lhe traz contentamento. Perceba como o texto coloca: mas não cessa de trabalhar. E a partir desse mas, ele diz assim, uma questão interessante, né? O texto da Bíblia nunca é à toa. A construção gramatical dele. Quando o texto fala assim: um homem sem ninguém, que não tem filhos, mas não cessa de trabalhar. O texto faz uma oposição. Ele não tem filhos, ele não tem ninguém, mas não cessa de trabalhar. Ou seja, o texto dá a entender: se ele não tem ninguém, se é só ele, se o trabalho vai ser só para ele, não vale a pena. Isso está implícito aqui. Às vezes a gente lê rápido e não presta atenção. Quando o texto coloca um mas ali, ele fala: ele está trabalhando, ele não tem ninguém, ele está trabalhando à toa. Ele continua as conjunções adversativas, mas, e aqui quando ele fala o i cujos olhos não se fartam, continua sendo essa oposição. Ele trabalha, mas ele não tem ninguém, mas trabalha sem cessar. Trabalha sem cessar, mas não se farta. Trabalha sem cessar, mas não pergunta. E o que ele não pergunta? Vamos continuar. Pode passar, Carol. O que ele não pergunta? Irmãos, aqui tem um detalhe. Como o texto diz, e ele não pergunta, não é que ele nunca faça essas perguntas para si mesmo, mas a ideia de que ele nunca encontra as respostas. Então, ele trabalha, ele não tem ninguém, ele trabalha sem parar, não se satisfaz e não entende. O que ele não entende? Ele não entende a seguinte pergunta: para quem estou trabalhando se não aproveito as coisas boas da vida? Irmãos, não fica claro o motivo dele trabalhar, o motivo dele se esforçar. Mas o que fica claro é que no final de todo esse trabalho, ele percebe que ele continua descontente. Ele percebe que a sua própria alma não desfruta os bens da vida. E a ideia dele sozinho, pensando que ele poderia satisfazer a si mesmo, pensando que ele seria contente, pelo contrário, sozinho o trabalho dele não tem valia. E aqui a gente tem mais uma pequena conclusão do pregador. Volta, Carol. O trabalho para si próprio é vaidade. Claro que a gente viu no capítulo 2 que nem trabalhar com o outro adianta para significar a sua vida. Mas em termos de vida de Deus, vida de fé, quando a gente olha com os nossos olhos para além do sol, a gente perde essa noção de que trabalhar para a gente vale a pena. E a gente coloca agora em vista o propósito de pregar o Evangelho, de edificar a igreja, de transformar esse mundo. Edificar a igreja, pregar o Evangelho, glorificar a Cristo, transformar esse mundo. Já falei isso outras vezes. 4 coisas que a gente faz agora. Nenhuma delas se trata de trazermos satisfação para nós mesmos, senão a satisfação de fazer essas 4 coisas para a glória de Deus. Como eu falei mais cedo, a única satisfação, a única vez que a gente pensa na gente mesmo é pensando em como a gente tem que ser feliz em fazer tudo isso para a glória de Deus. Quando eu falo feliz, eu falo ter esperança, alegre. Muitas vezes a gente está triste, muitas vezes a gente está cansado, muitas vezes é cansativo, mas a gente fica alegre por dentro. A gente tem um prazer nessa vida que a gente leva. Certo, irmãos? Por fim, irmãos, pode passar mais um.
tempo a realidade da vida é dura, mas notar o quão grande é essa tempestade nos leva a entender quão poderoso é aquele que só com a sua voz já é capaz de acalmá-la. O pregador não fala aqui sobre Cristo, não está explícito. Não, pode passar. Não está explícito, mas aí são as perguntas que a gente faz. Quando então a vida se torna confortável, sossegada e proveitosa? Já que o que eu disse? Eu disse que o pregador percebeu que a vida não tem conforto, é uma opressão sem conforto, é um trabalho sem descanso, uma solidão sem proveito. É opressão porque tem a injustiça no mundo, tem as maldades. É o trabalho porque a gente compete um com o outro e não tem descanso nisso. É a solidão porque às vezes a gente busca trabalhar para nós mesmos, não se satisfaz disso. Mas quando então que a vida deixa de ser todas essas coisas tristes, depressivas e pessimistas? Irmãos, isso acontece quando a gente coloca as nossas vidas vistas para além do sol. Porque quando a gente faz isso, a gente percebe que para quem a gente trabalha, respondendo a pergunta do homem que trabalha e não satisfaz. O homem pergunta assim: para quem estou trabalhando se não aproveito as coisas boas da vida? Irmãos, a resposta retórica dele é: ele não trabalha para ninguém, ele não se satisfaz. Como então aproveitar? Trabalhando na pessoa certa. Não é você, porque você não vai se satisfazer, como a gente viu aqui no texto. Não é o outro, porque não vai significar a sua vida, como a gente viu no final do capítulo 2. Irmãos, o alvo do nosso trabalho, para quem a gente deve trabalhar, para quem a gente deve se esforçar, está mais claro: é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Ele é o companheiro que falta ao trabalhador solitário. Ele é o descanso que falta para o trabalhador. Então, lembra, a gente falou, tem o solitário que está sozinho. O sentido que falta é o companheiro. Mesmo não tendo ninguém, tem um Cristo para quem ele trabalha. A gente falou sobre a competição que jamais tem descanso, jamais tem conforto, porque a gente ou busca mais ou busca de menos. Irmãos, o conforto, o descanso é Cristo. Irmãos, por fim, as lágrimas que caem sem que ninguém console, os oprimidos, os justos que estão nessa terra, que não conseguem encontrar conforto diante da maldade, o conforto, irmãos, está em Cristo. Cristo é o companheiro que falta o solitário, é o descanso que falta ao trabalhador e é o conforto que falta ao oprimido. Cara, passa mais uma vez. O trabalho que glorifica Cristo nunca é o ajuntar riquezas para si morando sozinho, ou esforçar-se por destruir-se com trabalhos vazios, uma competição sem sentido, ou sofrer desesperadas injustiças. As três coisas que o pregador constatou. Não, irmãos. Nós glorificamos a Cristo proclamando as nossas almas como o Senhor de nossas vidas e Senhor das tempestades que nos angustiam. Irmão, se a gente olha para tudo isso que o pregador falou e coloca Cristo no meio, os oprimidos podem ser consolados. A gente se lembra de Mateus 5. Os cansados podem encontrar descanso. A gente lembra de Mateus 11. E os solitários podem encontrar uma amizade. A gente lembra de João 15. A gente lembra de Abacuque. A gente lembra do Salmo 16. Como a gente disse. E a porção, a herança, nem aquela mãe que é figueira, né? A porção e a herança daquele que espera em Cristo é o próprio Cristo. A gente não trabalha para literalmente dar alguma coisa para Cristo, mas a gente trabalha porque a gente edifica a igreja, a gente pega o Evangelho, a gente transforma esse mundo para o melhor e a gente glorifica a Deus. Irmãos, tudo isso que a gente faz é para glorificar a Deus. Voltando para a tempestade, irmãos, voltando para a história de Jó,
O pregador aqui em capítulo 4, como eu disse, vai falar sobre coisas que nos angustiam, sobre as tribulações da vida. E nada melhor do que falar de tribulações do que comparar a vida como a gente num barquinho no meio da tempestade. E aí eu lembro da história de Cristo Jesus, quando ele acalma a tempestade. O que ele fala para os discípulos? Homens de pouca fé. Não homem de pouca fé, né? Homens de pouca fé. Por que vocês estão tão angustiados? Cristo estava lá com eles. Cristo havia prometido ter uma missão. Hoje em dia, se eu estiver no barco e estiver tendo uma tempestade, eu ter medo vai ser normal. Naquele momento tinha um motivo especial para eles não ficarem desesperados. O Cristo estava com eles. O Cristo havia prometido ter uma missão lá, Ele mesmo, e uma missão para eles. Então eles tinham que ter certeza que não era o fim ali, porque aquilo ainda não havia sido realizado. O sacrifício de Cristo ainda não havia sido realizado. Da mesma forma que para a gente, irmãos, como Atos 21, nós sendo o capítulo 29 de Atos, a continuidade da igreja, a gente lembra lá do Atos capítulo 1. Os discípulos perguntam: Cristo, é agora que o Senhor vai restaurar o reino político? Ele fala: não, agora não. Agora não importa. Agora vocês têm uma missão. Da mesma forma que os discípulos, naquela tempestade, não tinham que se preocupar porque Cristo estava lá e ainda tinha uma missão para fazer, a gente hoje, enquanto cristãos, não podemos nos abalar com as maldades, com as injustiças, com a opressão, com as angústias da vida, irmãos, porque o Cristo ainda vai retornar, mesmo que a gente pereça, mesmo que a gente parta. Os apóstolos, vários mártires partiram. Mesmo assim, a nossa resposta tem que ser como o dos amigos de Daniel. A gente tem que pensar assim: independente de se Cristo, Deus vai ou não nos salvar, não vamos ajoelhar, porque a gente acredita que o trabalho de Cristo Jesus, o agir providencial de Deus em toda essa existência, ainda vai se cumprir. Não depende de eu aguentar as pontas ou não. Não depende de eu pregar bem ou não. Não depende de mim. Mas eu vou dar o meu melhor porque eu quero me alegrar em Deus, porque eu quero participar disso. Mas mesmo que a tempestade esteja assim tenebrosa, mesmo que eu venha sucumbir a ela, a questão é: tem uma vida muito maior no futuro, que transpassa a nossa morte. Transpassa a nossa morte. Porque vai ter um dia em que, mesmo mortos, todos aqueles que se foram, todos aqueles que partiram, vão se encontrar mais uma vez, irmãos. Porque aí sim vai ser o fim dessa história que a gente tem aqui nessa terra. E aí sim vai se concretizar aquilo que o pregador disse: se Deus é o Deus da providência, se Deus é o Deus que tem tudo perfeito, Ele vai voltar e vai fazer o seu juízo. Então, irmãos, a gente também tem uma esperança nessa tempestade. Temos uma esperança momentânea das nossas amizades, mas a gente sabe que mesmo assim as tribulações podem aparecer, a maldade pode parecer reinar, e às vezes a gente até morre nisso. Parece que não vai acontecer, mas os cristãos na Ucrânia estão passando por isso. Estão sofrendo da maldade de outros, estão pagando com a própria vida. Não é por isso que o barco deles se afundou na tempestade. Não é com a morte deles. Porque não importa a morte mais, irmãos. Não importa a morte. A morte é só uma passagem. A morte já não é mais o destino final. Mesmo que a gente morra, mesmo que a gente perca a nossa vida, nosso barco está de pé, porque a gente morreu crente, a gente morreu fiel. E aí a gente vai poder ouvir de Cristo, vai poder ouvir de Deus falando: servo bom e fiel, pode voltar. A gente continua de pé, porque a obra que mantém é Deus. Se alguma igreja lá parou, se a obra lá parou, o mundo inteiro está continuando. O cristianismo não para, a igreja não para, até o dia que Ele voltar. Irmãos, fiz essa viagem aí pensando um pouco mais no futuro, mas vamos voltar para Jó. Deus se apresenta a Jó através da tempestade. Deus se apresenta para Jó através da tempestade. Deus, só vamos lembrar isso, aí a gente termina. Deus não
aquilo que trouxe esperança para Jó não foi as suas feridas serem saradas, não foi a sua família voltar à vida, não foi os seus bens serem restaurados. Foi o Deus, através da tempestade, aquele Deus tempestuoso, forte, poderoso, que assusta. Esse Deus poderoso se apresentar e falar para ele: os meus planos não se frustram. Foi isso que trouxe esperança para Jó. Não foi satisfação terrena, foi a verdade de Deus. A verdade de Deus agora para nós hoje, irmãos, é que a gente só é alegre nele e que as maldades do homem não são maiores do que a bondade final de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, bom eterno Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por esse texto de Eclesiastes, que por si só pode parecer um pouco obscuro, pode parecer um pouco esquisito, mas quando a gente olha para todo o livro, quando a gente olha para toda a palavra, quando a gente olha para toda a história da Tua igreja, Senhor Deus, a gente repara como Ele traz verdades que podem ser redimidas, Senhor Deus. A gente repara que a maldade pode ser vencida, a gente repara que a opressão um dia vai ser superada, que as nossas lágrimas não caem em vão, Senhor Deus. A gente repara que por mais que em nossas vidas a gente vá semeando com lágrimas nos olhos, um dia a gente colherá com muita alegria, no sorriso e no coração, Senhor Deus. Muito obrigado, porque independente de como a gente está agora, o Senhor é fiel e o Senhor é providencial. Meu pedido, Senhor Deus, é para que o Senhor coloque em nossos corações uma disposição alegre de servir a Ti, Senhor Deus, de buscar viver para Ti, de buscar ter alegria em Ti, Senhor Deus. Ter alegria verdadeira em Ti. Não se contentar com as nossas poucas vaidades, não se contentar com pouco, Senhor Deus. Que a gente se contente, que a gente não fique contente com pouco, mas busque o máximo da satisfação, que é viver para a honra e glória do Teu nome. Por isso que eu oro e agradeço, Senhor Deus, e peço para que o Senhor mantenha essa verdade em nossos corações. Não deixe que o fogo da Tua verdade se apague em nossos corações neste momento, mas que permaneça durante a semana, durante os meses, durante os anos, durante a nossa vida. Que a gente possa se lembrar de que existe uma verdade pela qual viver, Senhor Deus. Existe um Evangelho, existe um Cristo que se sacrificou para que a gente pudesse satisfazer a nossa vontade, redimir a nossa vaidade e encontrar plena felicidade em Ti, Senhor Deus. Por isso que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. É isso, Carol, passa mais uma vez para a gente manter as nossas esperanças em Eclesiastes, porque eu falei das tribulações da tempestade, mas também, no próximo ponto, vamos falar sobre o conforto da tempestade. Vai ser uma pregação muito mais alegre, não vai ter sido tão pessimista. A gente vai falar de como a amizade é boa, e depois vai falar sobre alguns outros aspectos, como eu falei na semana passada. Vamos falar sobre adoração, sobre votos, sobre promessas, vamos falar sobre riqueza, vamos falar sobre mais realidades futuras, voltar a falar sobre justiça. Então, irmãos, não desistam de Eclesiastes, fiquem comigo nessa empolgação para estudar esse livro que é tão controverso, mas tem tantas verdades para nós. Amém? E meus irmãos, estamos encerrados por hoje.